E aí galera, aqui é o Liquid, esse é o canal Distro Hopper e nesse vídeo a gente vai falar da distribuição mais hacker de todos os tempos. A gente vai falar do Dynebolic. Então, bom, você que já conhece a nossa rotina, deixa aí o seu like ou deixa o seu dislike. Se você é a favor da ganja ou se você é contra a ganja, já deixa aí seu comentário também. Claro, considere se tornar um membro do canal. E no conteúdo para membros a gente tem cursos e vídeos exclusivos e, obviamente, quiser ajudar o canal, segue o nosso Pix também, tá? Vamos lá, Dynebolic, tá? Essa é uma distro antiga, fundada pelo Jaromil, tá? O Jaromil, aí o Dennis Royal, PhD, PhD. Ele é um criptoativista, é um cara que tem umas posições políticas aí que pode agradar e desagradar metade do planeta ao mesmo tempo, não é mesmo? Que é assim que agora funcionam as coisas. E ele sempre teve uma pegada de, putz, um sistema operacional que respeita a minha privacidade e que eu consigo fazer as coisas em máquinas não necessariamente muito rápidas, ou melhor, que eu possa levar o meu sistema operacional para qualquer máquina que eu vá, tá? Claro, obviamente muitos de vocês aí que tá vocês aí que estão na sessão geriátrica do hospital da Rede São Luís, né? Você que está aí na casa de repouso, você lembra do Canopix, né? O Canopix foi uma das primeiras distros populares onde você guardava o sistema inteiro em um pendrive. Ele foi uma revolução, digamos assim, que veio junto com a acessibilidade dos pendrives, que era uma distro com menos de 1 GB, onde você colocava no pendrive e você botava em qualquer máquina e o seu home ficava no próprio dispositivo também. Então você não precisava instalar o Linux. A graça toda do negócio era você rodar em qualquer máquina. Eu conheci gente que passou anos e anos e anos usando Canopix, por exemplo. Aí teve o brasileiro Kurumin também. O Kurumin era a mesma pegada do Canopix, com adaptações brasileiras para o gosto do brasileiro. Aquela bagunça, ruê, ruê, ruê. E mesma coisa, tinha muita gente que, usava o Canopix e não instalava o Canopix, o Kurumin ou o Canopix, né? O cara tinha ali um Windows e... Enfim, apareceu um negócio aqui. Temos um hacker batendo na nossa porta aqui. Vamos falar assim, vamos falar já já dessa distro. Mas a ideia era a seguinte: o cara tinha o computador dele com Windows, ele não podia tirar, então ele usava o Canopix por cima, ou ele usava o Kurumin. Então o cara usava Linux sem precisar mexer no Windows dele. E essa foi uma saída. Meu Deus, velho. Eu acho que alguém está controlando esse computador e não sou eu, tá? E não são meus gatos também. O Dynebolic ele veio com essa proposta também, só que o Dynebolic ele pegou muito numa turma, pegou muito na minha comunidade, vamos dizer assim, que era a comunidade de ativistas e de criptoativistas, tá? Eu não vou falar para vocês que eu era um criptoativista, de que eu era a favor do Bitcoin, não, eu tô falando, eu tô falando de eras anteriores, tá? Ali no começo dos anos 2000, todo mundo achava que o mundo ia virar 1984, que o governo ia começar a espionar a gente, aquela coisa toda. E tinha as preocupações com Matrix também. Matrix foi uma influência cultural muito forte nisso, onde, tipo, basicamente você lutando contra o sistema. Então, o sistema não pode saber o que você faz, o sistema não pode saber dos seus e-mails. Naquela época também, tinha uma teoria da conspiração, na teoria da conspiração, que era a seguinte: o governo americano leu seus e-mails. Essa era a teoria da conspiração. O que a Dilma descobriu depois que era verdade, não é mesmo? O Obama lia os e-mails dela para saber como é que estava a Petrobras ali, o pré-sal. Mas enfim, é uma teoria da conspiração que se comprovou realidade. Então a turma que era preocupada com privacidade, com ativismo, principalmente ativismo, porque o ativismo, eu vou explicar um negócio para vocês agora, que pronto, metade do canal vai embora agora. Ativismo, gente, é geralmente quando você tem um grupo de pessoas movidos por uma ideologia ou por uma ideia, ou por alguma coisa, e que querem, de alguma forma, barrar o comportamento de um governo, tá? Eu vou aproveitar e explicar um negócio para vocês. Governo não é uma entidade, uma instituição que é praticamente onipotente na vida das pessoas. Ela não é exatamente um lugar onde você vai lá, bate na porta e fala: senhor, eu quero ajuda aqui para a gente proteger as árvores. Não é assim que funciona. O Estado está aí para proteger as empresas e o grande capital, porque o grande capital é quem compõe o governo, né? É papo de comunista? É papo de comunista. Mas é a realidade, tá? Cadê a bancada dos professores na Câmara dos Deputados? Cadê? Bancada dos professores. Cadê a bancada do Uber? Achou a bancada do Uber? Dos Uber? Do Uber não. Dos motoristas de aplicativo. Cadê a bancada deles? Cadê a bancada do trabalhador da Amazon? Não tem, não tem. Tá? Não tem. Que você tem lá a bancada dos religiosos, você tem a bancada do lobby de armas, você tem a bancada do pessoal do agro. Quer dizer, é só gente com muita grana que consegue botar parlamentares lá para fazer as leis passarem, ou para interpretar, ou para modificar, ou para deformar as leis
em sentido próprio. Então, por exemplo, se eu chego para você e falo, cara, eu quero abrir uma ciclovia aqui em São Paulo. Quem é aqui de São Paulo lembra na época do Highlight como é que era. A turma ia fazer uma ciclovia, independente se a ciclovia estava num traçado bom ou estava num traçado ruim, não importa, cara. Era protesto, era não sei o que lá. E o mundo vai acabar, o apocalipse zumbi, porque vai ter uma ciclovia de meio metro na porta da minha loja vai falir, não sei o que lá. Aquela coisa toda. No final dos contos, o que aconteceu foi o seguinte: as ciclovias ficaram e ninguém faliu. Tá? Por outros motivos a galera tá falindo, mas não por causa da ciclovia. E eu era um cicloativista, por exemplo. Eu saía de bicicleta na rua para protestar. Eu ia lá, botava um bolo de gente e tal. E toda vez que a gente fazia um protesto um pouquinho maior, por exemplo, aparecia a polícia. E a polícia tá lá, não tá lá para dialogar com a gente, para ouvir as nossas demandas. Não, a polícia tá lá para liberar a rua. Ela tá lá para garantir o direito de quem votou naqueles deputados. Ela tá lá para garantir o direito de quem manda. O que não é a gente. Então como é que ele faz? A gente se organiza e vai pra rua, a gente vai protestar, certo? É assim que funciona. Só que aí tem uma galera que não quer que a gente protesta, porque já vou falar na expressão que barril vazio é geralmente o que mais faz barulho? É justamente isso. Uma minoria muito barulhenta consegue dominar uma maioria. E aí é que tá o problema. Quando a gente é uma minoria barulhenta de bicicleta, a gente está interferindo com os interesses de uma outra minoria, que são dos bilionários que tomam conta dos nossos governos, que tomam conta do nosso estado, que manipulam o nosso sistema eleitoral, por exemplo. Tá? Então são os interesses de duas. Só que uma minoria tem a polícia, a outra minoria não tem. Então a comunicação dos ativistas é um negócio muito importante, porque se a polícia, o governo, o Estado, sei lá quem for, tem acesso às comunicações, eles sabem como a gente vai se organizar, eles sabem onde a gente está, e não necessariamente um ativista é um criminoso. Essa é uma outra coisa que eu fiquei muito triste. Em como a mídia, principalmente a mídia corporativa, muito rapidamente, cara, ela pega qualquer protesto e transforma em black bloc. Né? O negócio foi tão feio, o negócio foi tão feio que a Dilma passou a lei antiterrorismo, por exemplo. Justamente para enquadrar os ativistas. A partir do momento que ela passou a lei antiterrorismo, eu nunca mais fui pra rua. Eu falo para vocês, eu nunca mais fui pra rua. Nunca mais fui pra rua. Por quê? Porque se de repente eu tô lá numa manifestação de bicicleta, de abraçar árvore, já foi manifestação de abraçar árvore. Quando eles tiraram as árvores da Marginal Pinheiros ali para construir a pista central, eu tava lá abraçando árvore. Porque eu sabia que na semana seguinte o trânsito ia estar uma merda igual. E aquelas árvores elas foram repostas a 20 quilômetros da cidade de São Paulo. Muito longe. Né? É legal o parque do Tietê, eu gosto daquele parque lá. Mas não dá para falar que aquele parque compensou a retirada de 15 quilômetros de árvores que a gente tinha na Marginal. Simplesmente não compensou. Mas eu parei de fazer protesto, com medo de ser enquadrado pela lei antiterrorismo, porque era disso que se tratava. Se você tá num bolo, numa massa de gente protestando, alguém quebra uma vidraça, meu Deus, quebrou o vidro do banco. O banco vai falir, o banco vai não sei o que lá. Terrorista. Entende? Então, E outra, a Dilma também aprovou a compra, com dinheiro federal, dos caveirões do Alckmin. Quem aí lembra dos caveirões do Alckmin? Meu amigo. Era o quê? Equipamento do batalhão de choque dispersar protestos. Por que a Dilma estava tão preocupada com protestos? Por causa dos protestos contra a Copa do Mundo e contra as Olimpíadas. Esse é o ponto. Por isso que a Dilma estava tão preocupada com protestos. E ela não queria que a coisa saísse do controle. Na cabeça dela, os protestos estavam sendo manipulados, os protestos estavam sendo enviesados, os protestos estavam sendo instrumentados por grupos de extrema-direita. E aí fica o seu critério acreditar nisso ou não. O MBL surgiu daí, por exemplo. Tá? O MBL surgiu dessa massa de protestos de junho, não sei o que lá. Só que eu tava lá fazendo protesto em 2009, cara, muito antes. Em 2009 eu tava fazendo protesto no Movimento Passe Livre, cara. Que é um bando de estudante, é uma galera que eu conheci numa viagem que eu fiz pro Rio Grande do Sul em 2005. Eu conheci o pessoal lá no Florianópolis, lá tinha o Mosca, tinha um pessoal lá em Florianópolis, que era o pessoal do Movimento Passe Livre, foi a primeira vez que eu ouvi falar desse negócio. Eu conheci esse pessoal lá, e aí eu passei a ser ativista pelo Movimento Passe Livre também. No começo era para estudantes, depois foi aumentando o espectro do negócio. Então, assim, proteger a integridade dos ativistas é um negócio importante, porque não necessariamente o governo está agindo sob o interesse das pessoas. É muito importante que a gente não entregue as nossas vidas para o Estado. Esse é o principal argumento dos criptoativistas. Tá? Os criptoativistas eles não confiam no governo, eles não confiam na comunicação sem criptografia. Eles só conversam usando a devida proteção pela sua própria integridade. Tá? Dentre outros criptoativistas, teve o pessoal da RiseUp, por exemplo, que fornecia e-mails protegidos com criptografia de ponta a ponta, porque tinha um monte de ativistas. Cara, essa treta da Palestina tem muito tempo, tá? 25 anos atrás, era a mesma coisa. Tinha ativistas de Gaza que estavam denunciando ao mundo o que acontecia em Gaza e, de repente, a polícia entrava e derrubava os servidores que tinham os e-mails dos caras e roubava as informações, enfim.
E aí o RiseUp, por exemplo, fornecia servidores e e-mails com criptografia e tal. E é isso. Era uma resistência contra uma opressão. Você não tem uma comunicação segura para fazer, você está lascado, literalmente. E até hoje, essas iniciativas de criptoativismo continuam funcionando. O Jeromil, ele entende também que ativismo tem muito a ver com cultura, e cultura tem a ver com música e produção digital. Produção audiovisual, multimídia. Porque é isso que une a galera. Tá? Ninguém quer fazer revolução comunista para ficar no escritório editando planilha. Tá, o pessoal quer fazer revolução comunista pra ouvir reggae no show lá e jogar videogame. É isso, cara. As coisas boas da vida. Então o Dynabolic, ele é uma distribuição, inicialmente era uma distro focada. Ela é feita do zero, ela era feita do zero, digamos assim, né? Ou era uma versão muito modificada do Debian, eu não lembro agora. Acho que ela era feita do zero, tá? Acho que ela era feita do zero. E o foco dela era rodar em qualquer máquina. Então, eu lembro que nas primeiras versões do Dynabolic, ele rodava em computadores com 64 MB de RAM. Tá? Ele usava a interface Window Maker, por exemplo. Aqui, a gente tá falando da versão 4 beta. Temos problemas nessa distro, ela não tá redonda. E faz tempo já que não sai um release do Dynabolic, faz mais de 10 anos. E ela tá focada no Plasma, o que é um movimento muito curioso para mim. Nossa, como o Plasma ficou mainstream, né? Incrível. Em 2000, eu tava falando pra galera usar KDE e ninguém me ouvia. Todo mundo queria, usar o Gnome, usar o Gnome. Aí, ó. Agora todo mundo usa Plasma. Eu tinha razão desde 2000. 25 anos eu nunca errei. Nunca errei. Então o Dynabolic, ele tem algumas coisas curiosas, tá? Então isso aqui é um live CD e você não instala ele na sua máquina. Ponto. Beleza? Ele tem um esquema chamado Nest, que eu não entendi muito bem como ele funciona, tá? E sinceramente, eu não sei como ele funciona. Mas aparentemente a home do usuário ela fica dentro de um arquivo compactado com criptografia. Eu não sei como isso funciona, nem tecnicamente e nem usando, tá? Mas a ideia é o quê? Se alguém pegar o seu pendrive e tentar abrir sua home, não vai conseguir abrir porque precisa de uma senha, tá? Esse é o rolê. Então, e toda a comunicação que você tem aqui também é criptografada, de certa forma. Então você vai fazer, ele tem todas as ferramentas que você precisa para fazer todo tipo de conexão de forma criptografada. Por exemplo, o SSH, ele tem ferramentas para você criar chaves GPG, OpenGPG para colocar no seu e-mail e coisas do tipo, tá? Então é sempre focado na segurança da pessoa, mas também na produção de multimídia e audiovisual em geral. Olhando aqui, a gente de cara já vê as ferramentas mais importantes para quem trabalha com áudio. O Ardor, por exemplo, tá? O Ardor é um gravador multipistas, ele usa o jack como infraestrutura, que eu acho que não está rodando aqui, então talvez não vá funcionar. Vamos ver se vai funcionar aqui. Ele abriu, mas não vai funcionar porque, né? Tá, esse aqui é o Ardor, ele é um gravador multipistas. Você pode conectar, se a sua placa de som tiver múltiplas entradas de áudio, você consegue conectar múltiplas entradas de áudio independentes e vai sair cada uma delas uma track aqui que você faz ali a equalização, o balanceamento. Não é para editar, isso aqui é uma ferramenta para captura, tá? Ferramenta para captura. Então você faz tratamento, tira ruído, abaixa o volume, aumenta o volume e é multipista. Então você consegue ligar 16 canais aqui, 32 canais, o tamanho do quantos canais você puder. Tá? A gente gravou, na época que eu trabalhava no Certo Cultura, a gente gravou uma música do Gilberto Gil. E eu não vou lembrar o nome da música agora, mas se eu achar, eu vou colocar aqui. A gente gravou uma música do Gilberto Gil, que ele gravou uma música, o Copyleft, inclusive, né? A gente pode copiar essa música de boa. E a gente gravou usando o Ardor. A gente, quando fala a gente, falando da minha equipe, né? A galera que trabalhava comigo. Eu não manjo muita coisa de produção de áudio, não. Então ele tem o Ardor aqui. A gente tem também... Eita, peraí. Tá, All Applications. A gente tem o Audacity para fazer pequenas edições, tem o Bitop++, esse eu não conheço. Eu conheço o Bitop eu não conhecia não. Ok, tá, a ferramentinha hacker aí pra gente saber o que a nossa máquina tá fazendo. But, esse aqui é um nome curioso. O que é isso aqui, cara? Streaming Tool, tá. Esse é um outro ponto importante, tá? Galera do ativismo em geral, criptoativistas ou não, tem uma coisa sobre. Tem uma questão muito importante sobre passar a mensagem, chegar ao máximo de pessoas possível, criar rádios online para comunicação e esse tipo de coisa, tá? Então não basta você desenvolver o seu software livre na sua casa se você não tem uma rádio que toca músicas legais que as pessoas gostam de ouvir e onde você passa a sua mensagem e faz publicidade do que você está fazendo. Então streaming de rádio é um negócio muito importante. O objetivo do criptoativista, aliás, o objetivo de boa parte dos ativistas é derrubar o sistema usando as ferramentas e as técnicas e táticas que o sistema usa, né? Se o sistema está dominando a gente usando comunicação corporativa, broadcast corporativo, e que a gente não tem acesso porque a gente não está no governo, vamos criar nossa própria rádio. Isso é liberdade, irmão. Isso é liberdade. É rede federada contra Facebook. Naquela época era rádio online contra a Jovem Pan FM. Ou contra a TV Globo
de televisão, tá? E você podia fazer as suas coisas por aqui. Curioso como a gente perdeu tudo isso e entregou tudo pro Spotify e pro YouTube, né? Curioso. Mas tá aqui, ferramentinha para você fazer streaming, tá? Então por aqui eu imagino que você abre esse programa e ele vai criar um link para você. Provavelmente ele vai criar um link a Icecast, alguma coisa do tipo. Então, essa é a ferramenta de streaming não para você ouvir, mas para você falar, tá? Volleyball Game, what the f... Ok. Joguinho de vôlei. Ah, nossa, eu já vi esse jogo. Mas esse jogo, quando eu vi, ele não estava pronto. Mas é um joguinho de você jogar dois, você joga pelo teclado. Nossa, que legal esse jogo. Ah, que da hora, mano. Ah, perdi. Da hora esse jogo, hein? Legal. Eu já joguei esse jogo, mas não era esse jogo. Mas era esse jogo, tá? Se é que vocês conseguem me entender. A gente tem aqui ferramenta para tratamento de imagens. Tá? Uma coisa legal da Anabolic é que a seleção de softwares deles é sempre focada num uso específico e não tem ferramenta genérica, cara. Se a ferramenta tá aqui é porque alguém usa, tá? Ela não é, vamos botar GIMP porque todo mundo usa GIMP. Não, não, não. Se a ferramenta tá no Dynabolic é porque existem ativistas que usam essa ferramenta e é um ambiente de produtividade real, não é simbólico. Tá? Aquela ferramenta lá, inclusive, é para tratamento de fotos cruas, fotos em modo RAW, tá? Que você tem que fazer o perfil de cores depois e tal. Que a fotografia digital, quando você faz ela em RAW, ela vem com todas as informações que você precisa para poder fazer um controle de cor, alguma coisa do tipo. Você faz com a imagem, então é uma imagem bem grande, mas que você precisa mexer na questão de cor dela, na exposição, você consegue mexer nisso depois que você tira a foto, desde que você tenha as informações na imagem, né? Então aquela ferramenta faz isso. Aí temos aqui o Echo Mixer. Dá para fazer isso aqui? Ah, dá. Ótimo. Isso aqui facilita muito minha vida. Echo Mixer. Quem que é o Echo Mixer? Cadê o Echo Mixer? Não sabemos que fim levou o Echo Mixer. Tá, não foi. Envy, Control Utility. O que é isso aqui? Não abriu, não foi. Extreme Tux Racer, tá? Tux Racer, joguinho clássico aí. Fado Mixer, Firewire Audio Mixer, tá? Isso aqui é importante. Computadores Mac antigos, eles tinham a entrada Firewire que você usava para transmissão rápida de dados, né? Se eu não me engano, ele chegava até 800 MB. Isso era muito mais do que o USB 2 faz. O USB 2 acho que é 300 MB, não é? O Firewire fazia 800. Tinha o Firewire 400, depois teve o Firewire 800, e depois tudo isso foi substituído pelo USB-C e USB 4, Thunderbolt, essas coisas todas, tá? Mas para quem usa Mac antigo, principalmente, isso é uma ferramenta interessante. Mais um joguinho, é isso aqui. Joguinho baseado em física, tá? Joguinho, não quero saber de joguinho, não. Aí tem o GIMP, tem o WinView, ASCII-Cam. ASCII-Cam, já falo logo para vocês o que é. É um esquema de webcam que usa ASCII. Então ele vai pegar a sua câmera e vai colocar caracteres no lugar da imagem, tá? Tipo Matrix. Temos aqui o Jack Hero Task. Não tenho muita certeza para que serve isso. Tá, é para você redirecionar a entrada e saída de áudio, beleza. Hammerfall DSP Control, também é de áudio esse cara aqui. Tem várias ferramentinhas de áudio. A maioria delas não está abrindo, eu imagino que elas não estão abrindo porque eu não estou com o Jack rodando, tá? Image Magic, beleza. Jamin, Jack Audio Mastering Control, tá? Então aqui é para você pegar o seu conteúdo Jack que está passando ali e fazer algumas modificações e edições em tempo real. Tá, Jack é sempre sobre áudio em tempo real, tá? Então ele exige um kernel RT porque ele faz tratamento de áudio em tempo real com o mínimo de latência possível. Cadeia Live, Kid 3, bastante coisa para áudio aqui. Midnight Commander, Mix. Esse cara é antigo, hein? Isso aqui é para você pegar duas músicas e ficar fazendo mix. Isso aqui é software para DJ. Basicamente isso aqui é software para DJ. Deixa eu coisar aqui. Tá, então é isso. Você bota duas tracks, uma aqui, e aí você vai tocando uma enquanto você ouve no fone um, aí na outra. Sabe aquela história do DJ que tá com dois fones, tá com um fone aqui, um fone ali? É isso, tá? Isso aqui é um software para você, é software para DJ. Eu já fiz algumas baladinhas usando esse software aí, o Mix, colocando músicas ruins. NeoChat Matrix Client, que faz todo sentido, usar Matrix. OpenSnitch. OpenSnitch Firewall. Ah, tá. Então é esse cara que estava pitando no começo do vídeo. Ele estava reclamando que tinha alguém acessando. Legal esse OpenSnitch, hein? Bem legal. Eu não conheci esse software, tá? Eu não sou um cara muito paranoico com segurança, não. Eu tenho Firewall, fecho tudo e é isso. Eu não fico monitorando em tempo real o que os softwares estão fazendo. Deveria, talvez. Aqui o JackCTL. Então, para que você comece o Jack, aí as coisas começam a acontecer, tá? Aí ó, essa interface do Jack aqui ele te fala qual é a latência do software. Ó, a latência está super baixa. Aliás, a latência não está medindo, né? Desculpa. Aqui, ó, esse aqui é o consumo dele o load do áudio, né? Então quer dizer, se esse número passar de uma certa porcentagem, seu áudio começa a travar, começa a pipocar, o que você não quer durante uma sessão de gravação. Vou deixar ele aberto aqui, que aí talvez outras coisas funcionem. Cadê aquele cara que não abriu?
Com o Mixer, por exemplo. Continua não abrindo, nem vi contra. Não sei por que não abriu. Mas a ideia do Jack é essa, tá? O Jack, ele. Tá vendo? Você tem aqui os softwares que estão rodando e aqui você tem os softwares que aceitam input. Então você pega a saída de um software de áudio e coloca no input de outro. Então você consegue, por exemplo, pegar um software de efeito de guitarra, por exemplo. Você está ali tocando uma guitarra, aí você está fazendo a captura por hardware, por exemplo. Estou capturando o áudio da minha guitarra pelo hardware, beleza. Em tempo real, você pega a saída daquele canal que você está passando e coloca num programa de efeito de guitarra. E aí pronto, você já não precisa usar a pedaleira. Porque a sua guitarra vai passar por aquele processador de som, e aí você pega aquela saída daquele processador e bota de volta no hardware em outro canal que você está gravando. Tá? Então você captura no canal, passa pelo processador, devolve o canal. E você pode encadear várias ferramentas e aplicar vários efeitos diferentes. Então assim, é uma diversão para quem é músico, para quem gosta de mexer com música. Se você tem uma interface MIDI também, você consegue botar um sintetizador, você liga a saída do sintetizador na entrada do outro cara lá. Eu aprendi e conheci muitos softwares com versões anteriores da Anabolic, tá? O que eu mais gostava era o Zined SubFX, que eu usava para fazer musiquinha. Enfim, tá aqui Sound Converter, conversor de áudio, Scribus, que é para você poder fazer seus panfletos e ir pra rua protestar contra o proletariado. Aliás, a favor do proletariado. Technical Balls, que é isso? Que joguinho. Cara, não sei se eu conheço esse jogo. Mas tem joguinho aqui, hein, meu? Como é que joga isso aqui? Ah, tá. Mais um pinball. Essa versão específica eu não conhecia. Thunderbird. Cara, eu voltei a usar o Thunderbird, tá? Me julguem. T-MIDI aqui, ó. MIDI Sequencer. Então, pra você aí que quer fazer música em MIDI, tá aqui o T-MIDI. Ele não tá abrindo por algum motivo. Eu imagino por quê. O Which is Way Up, que eu não conheço software. Cara, é muito software muito obscuro que tem aqui. É muito software obscuro. Mais joguinho, mais joguinho. Software não é um problema da Anabolic. Por quê? Porque essa versão da Anabolic, ela é baseada no Devon, tá? Não tem o NeoFat, não tem o FastFat, mas ela é baseada no Devon, tá? A versão 12, tá? Então ela tá um pouquinho defasada. O Devon é uma iniciativa do Jaromil, tá? É uma outra distro. Inclusive, eu achei que o Dynabolic tinha morrido para dar lugar ao Devon, mas pelo que eu vi, não necessariamente. Eu acho que ainda tem espaço pro Dynabolic por aí. O Devon é o Debian sem se estender, com o Linux Libre como kernel e filosofia GNU. Então ele só tem software livre, tá? Então isso significa que se sua máquina rodar Devon, é porque a sua máquina é uma máquina abençoada e que os deuses rastafarianos abençoaram o seu hardware para você poder rodar um negócio desse, porque é difícil. Eu queria muito usar o Geeks puro, por exemplo, e eu não consigo usar por causa do Linux Libre. O Linux Libre não sobe nas máquinas que eu tenho, infelizmente. A mesma coisa vai acontecer com o Dynabolic, a mesma coisa vai acontecer com o Devon também, tá? Tudo Linux livre, software 100% livre, sem firmwares proprietárias ou coisa do tipo. Ou será que não? Vamos ver aqui. Será que esses firmwares são livres? Curioso, não é mesmo? Mas enfim, essa é a pegada de distro. Eu gosto muito da cultura hacker em volta do Linux. Eu não acho que essa cultura hacker está se renovando, tá? O Jaromil, só para vocês saberem quem é esse cara, nossa, compra o Web Browser como browser principal. É isso. Por que isso? Por que isso? Porque todo mundo sabe que o WebKit que foi usado, foi baseado no Conqueror, tá? A WebKit foi baseada no Conqueror, foi pro Safari, lá no Safari ela evoluiu, tomou esteroides e voltou pra gente em forma do Chrome Browser, tá? Então o Chrome Browser é parente distante do Conqueror, tá? Que agora o Conqueror tá usando o WebKit também, ele voltou a ser um browser minimamente usável, ele tá renderizando as coisas e tal. Se a gente procurar aqui por... já tá aqui já na real. Cadê? Vamos procurar aqui pelo nosso amigo... Aqui, ó. Dynabolic 4 baseado no Debian 5, que eu já fiz review aqui no canal, provavelmente. Distro focado em streaming áudio, vídeo, graphics, publishing. Engraçado que eu não vi software de vídeo aqui. Estou louco. Eu não vi nenhum editor de vídeo aqui. Tem o OBS. O Kdenlive. Nossa, pulei o Kdenlive. Enfim. Não vem software de Office. Não vem com software Office, obviamente, porque né, quem trabalha no escritório, ninguém vai trabalhar no escritório, assim acabou. Tem só papel de parede bonitinho. Tá faltando. O que eles precisam de ajuda aqui são as coisas que estão faltando ainda. Melhorar a parte de áudio, que ainda tá meio zoado, então algumas coisas não estão funcionando, Pipewire e tal. Wallpapers, precisa de wallpaper, gente. Contribuam. E contribuir com código também é um negócio importante, tá? Então, assim, o Jeromil, ele é um ativista, ele é rastafariano, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos no Google, porque o Google do no harm, não é isso? Lembra quando o Google falava nós não fazemos o mal? Meu amigo.
Google.org, olha lá. Google.com, cara. Jaromil. Jaromil. O legal de você usar o Conqueror é que ele não tem JavaScript, né? Isso significa também que a internet não vai funcionar. E nós não temos o Firefox aqui. PQP. Bus. Vamos lá. Meu Deus do céu, cara. Por que em 2026 eu estou fazendo isso ainda? Eu vou trapacear aqui. Aqui está, Jaromil, tá? Jaromil, inventor PhD e tal. Tá. Isso aqui são alguns textos que ele escreveu. Isso aqui é basicamente ele fazendo apologia à ideologia dele, né? Que é a ideologia libertariana. Ideologia libertária, tá? Ele é um libertário, tá? Inclusive, eu diria para você que boa parte do patrimônio dele está em Bitcoin. Então, aqui ele está falando sobre o Age Verification, que ele está falando, ó, não tornem a proteção contra crianças em Internet Access Control, quer dizer, ele, assim como muita gente está preocupado com esse avanço dos governos em cima dessas questões de proteção de criança, com a desculpa de proteger as crianças, eles estão violando os direitos básicos de privacidade das pessoas, o que não parece um problema se você não é um pedo. Por outro lado, se entra um governo mais autoritário, e a gente está no mundo polarizado, muito polarizado, isso pode virar uma caça às bruxas muito rápido, tá? Eu, por exemplo, morro de medo porque na porta do meu condomínio aqui tem um sistema de vigilância do governo, tá ligado? Se o governo resolver de alguma forma que eu sou um risco para ele, cara, eu não vou conseguir sair de casa sem o governo saber onde eu tô. E não é porque eu vou fazer coisa errada, é porque às vezes essas informações elas são dadas para grupos extremistas fazerem um serviço que o governo não pode fazer. Você já leu X-Men? Você já leu o que eram os Amigos da Humanidade e como o governo americano ajudava os Amigos da Humanidade? É disso que eu tô falando. Por isso que X-Men é importante pra cultura nerd. E é uma droga que agora os nossos nerds não entendem mais X-Men. A galera lê X-Men e acha que é piu-piu-piu, pá-pá-pá, pu-pu-pu. Não é. X-Men, cara. X-Men tem uma história pra contar. É muito importante que a gente entenda esse tipo de coisa. Às vezes o governo ele quer eliminar você, mas ele não pode fazer isso porque ele tem uma postura. Só que ele libera os seus dados para grupos extremistas que vão fazer o serviço sujo por ele. Esse que é o grande problema, né? O governo pode simplesmente vazar a informação de onde é que você tá, e aí um grupo de neonazi lá vai lá e acaba com você. Esse é o grande problema. Ou um grupo de vigilantes. Ou alguém inventa alguma história. Morreu um cara esses dias aí, porque disseram que ele roubaram uma bicicleta, que a bicicleta era da irmã dele. Roubaram a bicicleta. Ah, ele roubou a bicicleta. Aí foram lá, enxaram o cara e mataram o cara. Por quê? Porque se dane. Ou inventaram a história da mulher lá que ela é uma bruxa. Ela é bruxa, ela mata crianças. Aí você procura lá. Não tem um boletim de ocorrência de nenhuma criança desaparecida naquela região nos últimos 20 anos. Não mataram a mulher, entende? Esse é o grande problema de mundo polarizado, onde todo mundo tá no limite. Essa é a treta. Porque, cara, a galera matou Star Trek, velho. Eu tô chocado com isso. Eu tô assistindo a última temporada do Strange New Worlds. O Star Trek Strange New Worlds, né? A última série lá que não vai ter mais, tá, gente? Não vai ter mais Star Trek. Foi 10 anos de puro hate. 10 anos de ódio, cara. 10 anos com a galera ali pentelhando. O pessoal do Star Trek fazendo o que eles sempre fizeram. Só que agora essa nova geração, antigamente era melhor. Cara, antigamente o cara beijava o Uhura, velho. Você tá aí falando de volta da escravidão, o que você tá falando, cara? Você tá defendendo gente que defende a volta da escravidão. E Star Trek é série que o Kirk beijou a Uhura numa época que casar com uma pessoa negra, o casamento interracial, era crime. Que inclusive no Alabama foi crime até 2000. Até 2000. 2000. Era crime. Casamento entre um homem negro e uma mulher branca ou vice-versa, tá? É disso que ele tá falando. Então, esse tipo de coisa é um pouco temerário, tá? É uma opinião minha. Eu tenho um viés um pouco libertário também. Muita gente fala que eu sou de esquerda, muita gente fala que eu sou de direita. Então, fique confuso aí com a minha posição ideológica. Mas o fato é, eu tenho uma preocupação muito grande sobre vigilância do governo, tá? Porque o governo pode mudar. E a gente tá numa população que tá no limite. No limite. A gente tá com uma sociedade muito polarizada, tá todo mundo muito extremo. É totalmente extremo para um lado, totalmente extremo para o outro lado também. E quando você tem uma situação dessa, é completamente imprevisível o que vai acontecer. A qualquer momento, esse monte de ferramenta legal. Você assistiu Star Wars? Você entendeu Star Wars? Eu vou de novo. Star Wars, você assistiu Star Wars? O que você entendeu de Star Wars? Explica pra mim o que você entendeu de Star Wars. Você torce pelo Darth Vader? Tá errado, filho. Tá errado. Tá? Star Wars é justamente sobre como o pessoal usou a estrutura de uma república em decadência para pavimentar com todos os instrumentos possíveis eleitos democraticamente o império, tá? É isso que aconteceu em Star Wars. Basicamente foi isso que aconteceu em Star Wars. A Guerra dos Clones não é piu-piu-piu, pá-pá-pá, pu-pu-pu, briguinha de espada, não é. A Guerra dos Clones é o governo da república querendo se preparar para uma ameaça que ele não sabia o que era, contratou a criação de um exército de clones que quando a chave virou, esse exército de clones passou a ser a principal ferramenta de opressão
contra os mundos livres, tá? É disso que geralmente eu tô falando aqui. E é disso que essa é a posição que eu defendo também. Eu não acho que crianças devam ser expostas. Meu filho, por exemplo, não acessa a internet. E ele não vai acessar a internet até os 16 anos de idade. Eu sempre vou, de alguma forma, tirar da frente dele esse tipo de coisa. Internet não agrega nada. Internet não agrega nada a um adolescente. Nada. Só prejudica o desenvolvimento educacional dele, prejudica o desenvolvimento neurológico dele. Rede social é um câncer, não deveria ser permitido existir rede social. Instagram, TikTok, essas coisas são câncer, elas destroem o cérebro das pessoas, tá? E se o Google vai para o modo totalmente A, também sou contra. Eu acho que o Gemini, como fonte de informação, não é uma fonte de informação confiável. E não incentivo meu filho a usar isso, por exemplo, tá? E você não deveria incentivar o seu filho a usar também. Por outro lado, botar o governo no cangote de todo mundo também não é exatamente uma boa ideia, porque o governo não é confiável. Nesse ponto, concordo com os libertários, cara. Nesse ponto, concordo com os libertários. Claro, eu tenho limites. Eu não vou até o limite onde a pessoa pode, você pode virar escravo se você quiser. Não, aí vai tomar. Né? Não é isso. Mas eu acho que a gente tem um Estado que tá ali vigiando todos os nossos passos, que a qualquer momento ele sabe exatamente onde a gente tá, e ele pode mandar um míssil Tomahawk na sua cabeça. Isso não é bom. Você assistiu Vingadores Guerra Civil? Foi o Guerra Civil ou foi o Soldado Invernal? Não lembro agora qual dos dois que foi. Ah, foi o Soldado Invernal, onde os caras criaram lá um sistema que monitora todos os riscos e aí tem uns canhão naquelas naves voadoras lá que mata as pessoas que são uma ameaça pro governo. É disso que ele tá falando, cara. No momento que a Hydra se infiltra no seu governo, você virou alvo, tá? Então é melhor você não dar ao governo poderes que ele não deveria ter. É melhor, tá? Por outro lado, pior ainda é você ter gente bilionária que manipula o governo para fazer o que quer. Isso também não é bom, tá? Isso também não é bom. Como é que resolve isso? Eu não sei, cara, senão eu já tinha resolvido. Mas enfim, aqui tem um pouco dos textos dele. Eu acho que vale a pena ler. Você não precisa concordar com tudo, tá? Você não precisa concordar com tudo que esse cara fala, assim como você não tem que concordar com tudo que eu falo, você não tem que concordar com tudo que ninguém fala, tá? Mas é um cara interessante porque ele é um hacker. Ele é um hacker de verdade. Ele foi um ativista muito importante para a segurança de dados. Eu diria para você que boa parte desse movimento de criptoativistas deve muito ao Jaromil e à turminha dele, tá? E é isso, esse cara é fantástico, siga o que esse cara faz. Se achar que é interessante, use os softwares dele também. Dynabolic é uma distro legal, Debian é uma distro legal também, eu não consigo usar, mas é legal, é um Debian, daorinha ali. Por acaso, a galera que tá em volta do Jaromil, geralmente é uma galera muito legal também, uma galera muito boa, muito interessante de seguir. Vale a pena você ter um outro ponto de vista, uma perspectiva diferente, tá? O pessoal de esquerda acha que o Jaromil é de esquerda, o pessoal de direita acha que o Jaromil é anacapitalista, e não é. O mundo não é assim que o mundo funciona, o mundo é mais complexo que isso. Então, se você quer entender o mundo, acompanhe várias faces do mesmo prisma. É um prisma, não é uma folha de papel, beleza? Então é isso, galera. Gostou do vídeo? Dá um like, não gostou? Dá um like, dúvida, sugestões, deixa aí nos comentários. E aí, o que você achou do Dynabolic? Você usaria Dynabolic? Você usaria? O que você acha? Você gostaria de usar um pendrive e sair plugando seu sistema nos computadores dos outros? Eu não sei, eu tenho medo dessas coisas aí. Mas eu conheci gente que passou durante décadas usando computadores dessa forma. E para eles deu certo, né? Então é uma possibilidade também. Então é isso, galera. Se não for inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o like se gostou do vídeo, deixa o dislike se não gostou, deixa esse comentário importante a gente saber o que você está pensando. Obviamente, considere se tornar um membro do canal para ajudar a gente a produzir esse tipo de conteúdo que não dá view. E, obviamente, segue o nosso Pix também se quiser ajudar a gente de forma pontual e esporádica, tá? Segue nosso agradecimento aí a todo mundo que ajuda o canal. Um abração para vocês e até o próximo vídeo. Falou!